Olá pessoal do Cálculo 1, então vamos continuar aqui, agora na seção 2.3, que é cálculos usando propriedades dos limites. Então a gente vai calcular limite, agora de uma forma algébrica, sem usar a calculadora, usando as suas propriedades. Então vamos ver o que vem a ser isso. Então vamos lá. Supondo que C seja uma constante, então a gente usa aí algumas letras para denotar constante, C é uma delas. Então, aqui é um número fixo, né, um número genérico, um número qualquer, que não depende de x, a gente chama de constante. Então, supondo que C seja uma constante e os limites, limite de f de x quando x tende a A e limite de g de x quando x tende a A existam, ou seja, que eles vão dar para algum valor específico, né, um valor real, então temos algumas propriedades. Se essas duas condições são satisfeitas, então essas propriedades que vão ser colocadas aqui, elas também vão ser satisfeitas. Ou seja, se eu pegar as duas funções e somar elas, eu vou obter uma nova função. Por exemplo, é f de x mais g de x, é uma nova função. Um exemplo aqui, eu tenho uma função x ao quadrado, que seria, por exemplo, uma função f, e uma função raiz de x, por exemplo. Quando eu somo as duas, eu obtenho uma nova função, x ao quadrado mais raiz de x. E como que a gente calcula o limite dessa soma? A gente precisa saber qual é o limite de cada uma delas. Então, eu preciso saber qual é o limite de f de x quando x tende a A e qual é o limite de g de x quando x tende a A. Ou seja, quando a gente calcula o limite aqui da soma quando x tende a A, eu preciso saber qual é o limite de cada uma delas separado quando x tende a A. Por isso, essa condição aqui, né, que o limite de f de x quando x tende a A e o limite de g de x quando x tende a A tem que existir. Ou seja, essa abertura de propriedade aqui, né, o limite da soma é igual à soma dos limites. Isso vale quando os limites individuais aqui não existirem. Ok? Então, aqui na proposição aqui, né, na hipótese da proposição dessa propriedade aqui, a gente está supondo que o limite de f de x quando x tende a A e o limite de g de x quando x tende a A, eles são conhecidos, né? Eles existem, né, e são conhecidos. Então, a primeira propriedade é que o limite da soma é igual à soma dos limites, ou seja, o limite de f de x mais g de x quando x tende a A é igual ao limite de f de x quando x tende a A mais o limite de g de x quando x tende a A. Isso facilita bastante a nossa vida, né? Porque sabendo o limite de cada uma, é só eu abrir então aqui, né? Eu consigo o limite da soma. Analogamente, vale também para a diferença, né? O limite de f de x menos g de x quando x tende a A é igual ao limite de f de x quando x tende a A menos o limite de g de x quando x tende a A. E se eu multiplicar uma constante pela função f de x, o limite dessa nova função, né, que é c vezes f de x, quando x tende a A, é a mesma coisa que c vezes limite de f de x quando x tende a A. Então, encarando aqui o limite, né, como um operador que vai fazer uma operação aqui nessa função, eu posso tirar a constante c para fora do limite. Ok? Vamos à próxima propriedade. Agora, o limite do produto é igual ao produto dos limites. Próximo, o limite do quociente é igual ao quociente dos limites, desde que o limite de baixo, né, não vá para zero. Né? Então, se o limite, ou seja, não é a função ser zero no ponto x igual a A. Não ser zero no ponto x igual a A. É o limite de g de x quando x tende a A não ser zero. Ok? É lógico que a função g de A, né, ela que não pode ser zero. Então, a função f de x sobre g de x não está definida
para algum valor, né, para o valor A, se a g de A for diferente de zero. Então tem que ser, a g de A tem que ser diferente de zero para ele estar definida em A. Mas ela não precisa estar definida em A, né, como a gente viu aí na sessão anterior. Então esse limite do quociente vai ser o quociente dos limites, desde que o denominador aqui, né, tenha limite diferente de zero. Próximo aqui, essa aqui já é uma consequência dessa número 4, então se eu tenho aqui um número inteiro positivo, vamos pegar, por exemplo, 2, um n igual a 2, então o f de x elevado ao quadrado é o f de x vezes o f de x. Então, se eu sei que f de x existe o limite, então se eu faço o produto aqui, f de x vezes g de x, isso pela propriedade de 4 é igual ao limite de f de x vezes o limite da f de x. Então, aplicando o limite aqui, né? Então, o limite de f de x ao quadrado, aqui, quando x tende a A, é igual, né, pela propriedade 4, é igual ao limite de f de x quando x tende a A, vezes o limite de f de x quando x tende a A. Como eu sei, né, já da hipótese do problema aí, né, da proposição, que esses limites aqui existem, né, ou seja, é um número real, então eu posso efetuar o produto, né? Então eu tenho aqui o produto de um número pelo mesmo número. Então isso aqui dá igual a limite de f de x quando x tende a A, aqui, né, esse número aqui, ao quadrado. Porque esse aqui dá um número, né? Como eu sei que esse limite existe, esse limite vai dar um número. Se esse n é qualquer, um inteiro positivo qualquer, né, então o limite de f de x elevado a n, quando x tende a A, é igual a limite de f de x quando x tende a A elevado a n. Estou usando essa propriedade 4 aqui recorrentemente. Ok? Vamos apagar aqui para continuar. Então agora vamos para a próxima propriedade. Bom, agora a função constante, eu posso considerar constante como uma função, né? Uma função f de x igual a c, ou seja, ela só retorna c independente do x. Então, considerando essa constante aqui como uma função, f de x igual a constante, isso aqui independe do x, né? Para qualquer x que eu pego aqui e aplico uma função, retorna apenas o c. Então, fazendo o limite dessa constante, considerando essa constante como uma função, como não depende do x, se eu fizer o x tender para qualquer valor, inclusive para infinito, né? Ou seja, para qualquer lugar, né, que eu faço x tender, a constante ela não vai mudar, né? Então, o limite de constante, quando x tende a A, é sempre igual a constante. Agora, vamos começar a introduzir funções, né? Por exemplo, função identidade, a função f de x, aqui, né, igual a x. Qualquer valor que eu colocar aqui, retorna o mesmo valor. Propriedade 8 diz que o limite de x, quando x tende a A, é o próprio A. Isso é bem intuitivo, né? Porque se eu faço x ele aproximar de A, então esse valor aqui vai aproximar de A, porque ele é exatamente o mesmo x. Então o limite de x, quando x tende a A, é igual ao próprio A. Bom, aí, usando a propriedade 6 aqui, ó, se eu faço x elevado a n, o meu x aqui agora, o meu f de x é o x. Se eu faço x elevado a n e aplico o limite, eu sei que cada uma das funções f de x ela tem limite, né, pela proposição 8 aqui, né? O limite de x elevado a n quando x tende a A é igual a A elevado a n, onde o n aqui é um inteiro positivo. Então, vamos continuar aqui. Ó, da mesma forma, ó, se raiz enésima de x faz sentido, né? Ou seja, se o n aqui for ímpar, eu posso ter aqui o x tanto positivo quanto negativo. Se o n for par, eu só posso ter x aqui positivo.
Então, limite de raiz enésima de x, quando x tende a A, é igual a raiz enésima de A, onde o n aqui é um número inteiro positivo. Se o n for par, então a gente tem que ter o número A positivo. Se o A é positivo, vou pegar aqui o zero aqui, o A. Como eu estou fazendo o limite x tender a A, então esse valor aqui vai aproximar de A. Então, se ele vai aproximar de A, o x que eu estou pegando, ele é positivo. Ele está positivo aqui em algum intervalo. A partir de um certo ponto aqui, ele está sempre positivo. Então, basta eu me preocupar aqui com o valor do A. Então, se o n for par, eu tenho que verificar se esse A aí ele é positivo. Se ele for positivo, essa proposição aí é válida. Então, vamos para a próxima proposição, né? Agora, generalizando mais ainda, né? Limite da raiz enésima da função f de x, quando x tende a A, é igual a raiz enésima do limite de f de x quando x tende a A. Onde esse n aí é um inteiro positivo qualquer. Bom, novamente, né? Se o n for par, então a gente tem que supor aí que esse valor aqui, né, que é o limite de f de x quando x tende a A, tem que ser positivo. Bom, agora vamos usar essas propriedades, né, para resolver alguns exemplos. Vamos ver, por exemplo, aqui, ó, exemplo 1. Use as propriedades dos limites e os gráficos de f e g da figura 1 para calcular os seguintes limites se eles existirem. Né? Então vamos lá, nos conhecimentos que a gente tem. Então aqui, usando os conhecimentos aqui, né, da seção 2.2, por exemplo, a gente vai verificar, né, alguns limites e ver se a gente pode usar as propriedades. Ó. Lembrando aqui, ó, que eu consigo aplicar aqui o limite da soma igual à soma dos limites se os limites individuais aqui eles existirem. Então, por exemplo, no item A, eu quero aqui tem o gráfico, né, da função f, né? Tem rosa aqui, né, o gráfico da função f, que a gente consegue pelo gráfico analisar o limite, e o gráfico da função g, que é esse gráfico em azul. E aí, a gente tem uma nova função, né, que é o f de x mais 5 vezes g de x. E a gente quer saber para quanto vai, né, se existe e para quanto vai, se existir, né, o limite dessa nova função quando x tende a menos 2. Então vamos lá. Primeiro a gente tem que verificar se o limite de f de x quando x tende a 2 ele existe. Tende a menos 2, aliás. Então vamos lá no menos 2. Aqui está o eixo x, aqui está o eixo y, o valor menos 2 está aqui. E aqui é o gráfico da função f, a gente vê claramente aqui, né, que quando eu faço x tender a menos 2, tanto pela esquerda quanto pela direita, o ponto do gráfico aqui em questão, né, x, f de x, ele está caminhando para essa bolinha aqui. Apesar que a bolinha está aberta, mas a gente sabe que o limite existe, porque quando eu faço x tender a menos 2, eu estou fazendo x tender a menos 2 por valores diferentes de menos 2. Então, ó, o limite, aqui, né, o limite de f de x, quando x tende a menos 2, é igual a essa altura aqui, que é 1. Então, esse primeiro limite aqui, dessa função aqui, eu sei que existe. Agora, eu preciso saber se existe o limite aqui de 5 vezes g de x. Bom, pela propriedade, se eu tenho aqui uma função constante, ó, limite de quando x tende a menos 2. O limite quando x tende a menos 2 da função 5 vezes g de x vai ser 5 vezes o limite de g de x quando x tende a menos 2, se o limite de g de x quando x tende a menos 2 existir. Então vamos lá aqui no gráfico da função g, o menos 2 está aqui, né? Então a gente vê claramente aqui que o limite, tanto pela esquerda quanto pela direita, está indo para o mesmo valor, né? A função aqui, o gráfico, é um gráfico de uma função contínua, né, que tem altura menos 1.
Então, o limite de g de x, limite de g de x, quando x tende a menos 2, é igual a menos 1, que é essa altura aqui. Bom, então, como existe o limite de g de x, então eu posso tirar a constante para fora. Então, isso aqui é igual a 5 vezes o limite de g de x, quando x tende a menos 2. Bom, mas quanto é o limite de g de x quando x tende a menos 2? É menos 1. Então, esse resultado aqui fica igual a 5 vezes menos 1. Ok? Então, quanto que dá esse limite aqui? Ó? Como eu sei que o limite da f de x existe, a f de x existe, né, menos 1, e o limite de 5 vezes g de x existe, é menos 5, né, 5 vezes menos 1 aqui, 5 vezes menos 1 é menos 5. Então, esse limite aqui, eu sei que vale 1, o limite de f de x quando x tende a menos 2 vale 1, e o limite de 5 vezes g de x, quando x tende a menos 2, vale menos 5. Então, esse resultado aqui, ó, cadê? Esse resultado aqui é igual deixa eu ver se tem aqui. Não tem. É igual a limite de f de x quando x tende a menos 2, não. É igual a limite de f de x quando x tende a menos 2, mais o limite de 5 vezes g de x quando x tende a menos 2. Esse limite aqui é 1, então isso aqui fica igual a 1. E esse outro limite aqui é menos 5. Então fica 1 menos 5, que dá menos 4, que é o resultado desse limite aqui. Ok? Agora vamos para o limite. Então, vou apagar aqui, colocar apenas o resultado aqui. Então, isso aqui é igual a menos 4. Deixa eu apagar aqui, para não ficar muito... não ficar muito sujo aqui, né, a tela, para a gente analisar os demais limites. Bom, então agora vamos para o limite do item B. O item B, temos aqui limite de f de x vezes g de x, então, quando x tende a 1. Então, para abrir aqui limite de f de x vezes limite de g de x, eu preciso saber se o limite de f de x e o limite de g de x, quando x tende a 1, ele existe. Agora é um outro ponto, né? Eu sei que o limite de f de x, quando x tende a menos 2, existe. Mas eu tenho que verificar se o limite de f de x, quando x tende a 1, existe. Agora vamos lá no ponto x igual a 1. X igual a 1 está aqui, né? O gráfico é esse de rosa, o gráfico da f. Então, claramente aqui dá para ver que o limite existe. Existe e é igual a 2, né? Então, o limite de f de x, que é o limite de f de x quando x tende a 1, x é igual a 2. O limite de g de x, quando x tende a 1, o 1 está aqui. A gente vê que o limite pela direita está dando menos 1, e o limite pela esquerda está dando menos 2. Então, os limites laterais são diferentes, né? Então eles não existem. Ok? Então, se o limite não existe, o limite de f de x vezes g de x também não vai existir, né? Porque o limite de uma delas não existe. Então, aqui, né, esse limite aqui, ele não existe. Símbolozinho aqui, de não existir. Né? Agora vamos para o limite de f de x dividido por g de x, quando x tende a 2. Bom, agora eu estou com 2 aqui, né? A gente vê que o limite de g de x existe, mas o limite de g de x existe, mas ele é
igual a zero, né? E o limite de f de x, quando x tende a 2, dá essa altura aqui, né, que é 1,5, por aí, né, mais ou menos. Mas o limite de baixo, ele vai para zero, então esse limite aqui não existe. Ele está indo, né, pela esquerda aqui, ele está indo para menos infinito, porque ele está indo para zero por valores negativos, e pela direita ele está indo para mais infinito. Mas o limite do quociente não existe. Ok? Então vamos para o próximo exemplo. Calcular os limites a seguir, justificando cada passagem. Por isso aqui tem um livro, né? Vamos só entender como que se faz. Eu sei que para o limite, para eu abrir o limite, né, dessa diferença mais essa soma aqui, eu tenho que saber se cada um desses limites existe. Então, o limite de 2 vezes x ao quadrado, ele tem que existir, né? Então, vamos entender o seguinte, eu quero saber se o limite da função 2x ao quadrado existe, quando x tende a 5. Para saber se o limite de 2 vezes x ao quadrado existe, eu preciso saber se o limite de x ao quadrado existe. Porque se o limite de x ao quadrado existir, se eu multiplicar qualquer constante, a gente viu nas propriedades anteriores que existe e é só tirar a constante para fora. Bom, então eu preciso saber se o limite de x ao quadrado existe. Bom, quando x tende a 5. A gente viu nas propriedades, né, está lá nas propriedades, que o limite de x elevado a n existe, quando x tende a a. O a aqui no caso é o 5, né? E ele é exatamente igual a elevado a n. Então, o limite de x ao quadrado, quando x tende a 5, é 5 ao quadrado, que é 25. Então, como esse limite aqui existe, esse limite aqui vai existir, né? Isso aqui é 2 vezes o limite de x ao quadrado quando x tende a 5. Como eu sei que o limite de x ao quadrado quando x tende a 5 é 25, então isso fica 2 vezes 25, que dá 50. Né? Bom, da mesma forma, o limite de 3x ele tem que existir. Né? Bom, o limite de 3x, a gente sabe que se o limite de x existir, então é só tirar a constante 3 para fora. Mas a gente viu também pelas propriedades lá que o limite de x existe. Quando x tende a a, é igual ao próprio a. Né? Então, quando x tende a 5, é igual ao próprio 5. Então, isso aqui fica 3 vezes limite de x quando x tende a 5. E o limite de x quando x tende a 5, ele vai para 5, né? Que é o próprio 5. Então, 3 vezes 5, que dá 15. Então, esse limite aqui existe, dá 15. E o limite de 4 também existe, porque o 4 é constante, né? A gente viu que limite de constante, quando x tende a o a, qualquer valor, ele é a própria constante. Então, se a constante aqui é 4, então o limite de f de x, o limite de 4, quando x tende a 5, é o próprio 4. Então, esses limites existem, então eu posso abrir aí, usando as propriedades, né, que ele pede para justificar, né, as propriedades aí, dizendo quais são as propriedades que estão sendo utilizadas. Né. Então vamos lá agora, só acompanhar aí o que o autor fez, né, o autor do livro fez, para calcular esses limites aí. Ok? Então, vamos lá. Então, limite da função 2x ao quadrado menos 3x mais 4, quando x tende a 5, é igual, né? Esse limite aí, é igual a limite de 2x ao quadrado, quando x tende a 5, menos o limite de 3x, quando x tende a 5, mais o limite de 4, quando x tende a 5. Para eu abrir aqui,
eu posso abrir porque eu sei que os limites, esse limite aqui existe, né? Porque esse aqui existe, e esse limite aqui existe, e esse limite aqui existe. Bom, usando as propriedades aí, né? Abriu usando as propriedades 2 e 1. Né? Então, a propriedade 1 é que o limite da soma, né? Soma dos limites, e a propriedade 2 é o limite da diferença, a diferença dos limites. Então, aqui eu posso tirar o 2 para fora da constante, né? da função, aplicar o limite aqui. Então, fica o limite de 2x ao quadrado quando x tende a 5 é a mesma coisa que 2 vezes limite x ao quadrado quando x tende a 5. Analogamente aqui, né? Limite de 3x quando x tende a 5 é 3 vezes o limite de x quando x tende a 5. E esse limite aqui continua sendo limite da constante. Para a gente resolver todos os limites juntos. Né? Então, aqui usando a propriedade 3. Bom, o limite de x ao quadrado quando x tende a 5 é 5 ao quadrado. O limite de x quando x tende a 5 é 5. E o limite de constante é a própria constante. Então, aqui fica 2 vezes 5 ao quadrado, menos 3 vezes 5, mais 4. Observe que daqui para cá eu apliquei o limite. Então, eu usei a propriedade que o limite de x ao quadrado, quando x tende a 5, é 5 ao quadrado. Então, se eu apliquei o limite, eu não uso mais o símbolo de limite aqui, né? Que eu já apliquei o limite. Da mesma forma aqui e da mesma forma aqui. Agora aqui virou uma conta algébrica, né? Uma conta aritmética simples, né? É 2 vezes 5 ao quadrado, menos 3 vezes 5, mais 4. Só efetuar esse cálculo aí, né? Então aqui está usando as propriedades dessa passagem aqui, né? Para cá está usando as propriedades 9, 8 e 7. Faz a conta e dá 39. Então, o limite do polinômio 2x ao quadrado menos 3x mais 4, quando x tende a 5, é igual a 39. Agora vamos para esse quociente aí. Limite do quociente x ao cubo mais 2x ao quadrado menos 1, dividido por 5 menos 3x, quando x tende a menos 2. Então vamos lá. O limite, a propriedade que eu tenho que considerar aqui é que se o limite de 5 menos 3x, quando x tende a menos 2, é diferente de zero. Eu preciso saber, né, para aplicar o limite em cima e o limite embaixo, né, ou seja, o limite do quociente ser igual ao quociente dos limites, preciso saber se o limite aqui de cima existe e se o limite de baixo existe e é diferente de zero. Então, eu preciso saber se o limite de x ao cubo existe, se o limite de 2x ao quadrado existe e se o limite de menos 1 existe. Isso tudo quando x tende a menos 2. Mas os limites aqui existem, né, pelas propriedades anteriores aí, porque o limite de x ao cubo quando x tende a menos 2 é igual a menos 2 ao cubo. O limite de x ao quadrado quando x tende a menos 2 é menos 2 ao quadrado. E o limite de 1, uma constante, é o próprio 1. Da mesma forma aqui, né? Limite de 5, quando x tende a menos 2, é o próprio 5, né? Que o 5 é constante. E o limite de 3x, quando x tende a menos 2, existe, é 3 vezes menos 2. Bom, preciso saber se o limite de 5 menos 3x, quando x tende a menos 2, se ele é diferente de zero. Bom, eu sei que esse limite aqui existe, então isso aqui é limite de 5, né, quando x tende a menos 2, menos 3 vezes limite de x, quando x tende a menos 2. O limite de 5 é o próprio 5, independe para onde o x vai, então isso aqui é 5, menos 3 vezes o limite de x, quando x tende a menos 2, é menos 2. Então isso aqui dá 5 mais 6, que é 11, e o 11 é diferente de zero. Então, se o limite de baixo deu diferente de zero, então eu posso aplicar o limite do quociente sendo igual ao quociente dos limites. Então, verificando as condições aí das hipóteses das proposições, né, se elas se verificam, eu posso aplicar o limite. É o que a gente vai fazer agora, né, acompanhando aí os passos aí do que o autor fez. Então vamos lá.
limite de x ao cubo mais 2x ao quadrado menos 1 dividido por 5 menos 3x quando x tende a menos 2. Bom, esse limite aqui é igual ao quociente dos limites, né? Porque o limite de cima existe e o limite de baixo existe e é diferente de zero. E cada limite desse aqui existe, né? Então, limite de x ao cubo mais 2x menos 1 é igual ao limite de x ao cubo quando x tende a menos 2, mais 2 vezes o limite de x ao quadrado quando x tende a menos 2, menos o limite de 1 quando x tende a menos 2, dividido pelo limite de 5 quando x tende a menos 2, menos 3 vezes o limite de x quando x tende a menos 2. Fazendo a conta de cada um aí, aqui foi usada as propriedades 1, 2 e 3, fazendo a conta essa conta aqui, eu tenho que o limite de x ao cubo quando x tende a menos 2 é menos 2 ao cubo, mais 2 vezes o limite de x ao quadrado quando x tende a menos 2 é menos 2 ao quadrado. E o limite de 1 quando x tende a menos 2 é o próprio 1. Dividido por limite de 5 quando x tende a menos 2 é o próprio 5, menos 3 vezes o limite de x quando x tende a menos 2 é igual a menos 2. Então, agora eu tenho uma conta algébrica, né? Observe aqui de novo, né, que eu daqui para cá foi efetuado o limite, ou seja, já tenho o resultado dos limites, né? Então, eu não preciso mais carregar a simbologia limite da função quando x tende a menos 2. Aqui já é uma operação algébrica, já, né, aritmética. Só fazer a continha aí e chegar aí, né, nesse resultado aí, menos 1 sobre 11. Ok? Vamos pausar o vídeo aqui, aliás, encerrar essa aula e continuar para o vídeo não ficar muito longo.